Som. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós gostaríamos de convidar você nessa manhã para nos voltarmos totalmente para o Senhor. Nós viemos aqui para cultuá-lo. Antes da nossa escola dominical, a nossa devoção ela será expressa através das nossas orações, da leitura bíblica, do hino que nós vamos entoar e quem sabe até uma participação aí do departamento de música da nossa igreja, né? Com uma apresentação especial nessa manhã. Mas é muito bom estar aqui com você nessa manhã, meus irmãos. Nós estamos chegando ao final de 2021, com a graça de Deus, sobrevivemos, e o Senhor tem alimentado o nosso coração com esperança diante daquilo que nós vamos enfrentar no próximo ano, 2022. Se o Senhor nos conceder esta graça, esse privilégio, nós teremos a condição e a oportunidade de servi-lo em 2022, levando a mensagem de Cristo a todos aqueles que precisam ser alcançados com essa mensagem de salvação. Queria convidar você nesse momento a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, voltar seu coração para Deus, para que nós assim nos conectássemos, os nossos sentidos, melhor dizendo, fossem todos conectados e voltados para aquilo que nós nos propusemos a vir fazer aqui nessa manhã. Senhor, nós estamos aqui, Pai, reunidos em Tua casa, momento onde nós paramos as nossas atividades semanais para nos dedicar com exclusividade, com entusiasmo, com total devoção ao Senhor e ao serviço de culto na Tua casa. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude, ó Pai, porque existem vários fatores que podem roubar a nossa atenção. As nossas lutas, problemas, situações não resolvidas, um mal-estar gerado, ó Deus, por conta da realidade que vivemos enquanto país, as preocupações, os medos, os receios, gerado, ó Deus, nesse contexto crítico global, e nós nos lembramos, ó Deus, que podemos, sim, com a graça do Senhor e confiados na providência que vem da Tua parte, como igreja, estarmos bem, estarmos em paz. Porque a paz que o Senhor nos dá, Senhor, certamente excede a todo entendimento. Quando as pessoas estão aflitas, confusas, conturbadas, nós nos refugiamos, nos tranquilizamos, porque estamos no Senhor. E a presença do Senhor nessa manhã, que nos alerta a respeito da nossa vida, que nos chama a atenção de como nós precisamos viver de maneira fiel, confiada, cheio de fé, de esperança e de alegria, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, assimilar essa instrução que vem da Tua palavra e que possamos, ó Deus, a despeito de todas as situações e enfrentamentos que temos no nosso dia a dia, que nós possamos, ó Deus, nos alegrar no Senhor, que nós possamos confiar na força que vem do Senhor, que o poder do Senhor possa ser de fato abundante, efetivo na nossa experiência, e que nós saiamos daqui, Deus, cheios do Teu Espírito, edificados, fortalecidos, prontos a falar das razões, da razão da fé que existe em nosso coração. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos adorar o Senhor nessa manhã com um hino. Gostaria que você tirasse aí o seu inário para que nós cantássemos o hino 21, Deus de Abraão. Os irmãos que já conseguem visualizar o hino, por favor, se coloquem em pé, para que as nossas vozes possam sair sem embaraço.
Deus de Abraão. Hino número 21 do Novo Cântico. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma o nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandato seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu guião tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Amém, meus queridos. Podeis sentar. Meus irmãos, para a nossa meditação nessa manhã, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 137. A palavra do Senhor no Salmo 137 vai nos dizer assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam ou nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar do seu pecado, porque o exílio foi a ação de Deus exercendo juízo sobre o seu povo. O povo que havia se esquecido da sua lei. O povo que havia se afastado do Senhor. Mas agora começa a retornar. E um destes, ao retornar, fala
sobre eventos que aconteceram quando ele estava lá, à margem dos rios da Babilônia. E o que é que aconteceu quando ele estava lá? Veja o que diz os versículos iniciais. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Uma palavra resume bem esse versículo: saudade. O salmista, quando estava lá na Babilônia, tinha saudade de Sião. E o que é que Sião representava para o povo? Sião representava a presença de Deus. Sião, Jerusalém, que podem ser tomados aqui como sinônimos nesse texto, representam o culto que se prestava a Deus. Representa a presença das tribos, os povos juntos, unidos, cultuando, celebrando ao Senhor em atmosfera de congraçamento, de bênção da parte de Deus, num cenário de paz. Necessariamente é isso que nós encontramos aqui no texto. Uma menção saudosista, saudade no coração quando estava ali na Babilônia. Mas havia um outro aspecto que estava permeando esse evento antes do retorno a Jerusalém. Qual é o evento? Verso 2 diz: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Ou seja, um povo dado à música, à celebração, à alegria. E preste bem atenção, viu? O judeu é um povo, e o israelita, por natureza, ou o hebreu, se você quiser usar essas nomenclaturas aí, era um povo festeiro. Nada comparado conosco, né? Que somos extremamente, parece até que nós somos de cultura europeia. Mas eles celebravam, eles se alegravam na presença do Senhor. E aqui o texto está dizendo que eles penduraram os instrumentos de louvor, de adoração a Deus, de musicalidade, que é a expressão da alegria de um povo, nos salgueiros que ali estavam. Ou seja, nós não usávamos, nós paramos de cantar, nós paramos de adorar. E isso para um povo festeiro é muito, meus queridos. Você já pensou você tirar de um pássaro a sua capacidade de cantar? Como é triste. O povo deixou de se alegrar, o povo deixou de cantar. Mas houve um agravante nessa situação, o verso 3 vai mostrar. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. O que é que os opressores, aqueles que levaram cativos, estavam pedindo para eles? Olha, nós conhecemos os cânticos de Sião, os cânticos alegres de Sião. Cante para nós. De certa maneira, esses opressores estão dizendo: cantem com a mesma alegria, sejam alegres como vocês eram alegres lá. E aí, nesse cenário, é que nós vamos encontrar a reflexão ou a interposição do salmista no verso 4. Ele vai dizer: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Preste bem atenção, quando ele faz esse questionamento aqui, essa pergunta retórica, ele não está dizendo que ele não mais adorava o Senhor lá na Babilônia, que ele não cantava ao Senhor lá na Babilônia, que os cânticos do Senhor não eram apropriados na Babilônia. O que ele está dizendo é que aqueles cânticos que foram ali compostos e executados em Sião eram cânticos exclusivos, eram cânticos da adoração a Deus. E eles não queriam utilizar esses cânticos da adoração a Deus para o entretenimento popular dos seus opressores. Ele está dizendo: como que nós vamos desvirtuar o uso dessas peças artísticas, dessas peças culticas, que nós forjamos para adoração ao nosso Deus, que eram cânticos revestidos de muita alegria, de muita celebração. Como que nós vamos usar estes cânticos para o entretenimento dessas pessoas?
Necessariamente é isso que ele está querendo nos mostrar. E aí, no verso 5, verso 6, ele profere uma maldição para si mesmo. Preste bem atenção. Nós até mencionamos aqui na aula anterior sobre a questão da maldição. Irmãos, ninguém tem poder, através das suas palavras, de amaldiçoar ninguém. Ou nem mesmo a si mesmo. Só Deus pode amaldiçoar ou abençoar alguém. Agora, as palavras que nós usamos, sim, podem ter consequências. Mas não no sentido de ter poder. Porque a única palavra que tem poder é a palavra de Deus. Mas o salmista aqui, ele está proferindo uma maldição no sentido de que Deus me castigue se... Veja só se não é desta forma. Versos 5 e 6. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se seque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. O que ele está dizendo é, olha Deus, se Jerusalém não for a minha maior alegria, se o culto ao Senhor, se está em tua presença, se está novamente em casa, onde a tua presença é notada, percebida e esperada, que essas coisas ruins aconteçam comigo, que o meu membro se fique ressequido, que minha língua se apegue ao paladar. Se não for Jerusalém, se não for Sião, se não for o culto do Senhor, a minha maior alegria. É isso que o salmista está querendo colocar para nós. Mas fecha o texto no verso 7, ou melhor, do verso 7 até o verso 9, proferindo aqui uma ação, também invocando a maldição de Deus, agora sobre Edom. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai-a, arrasai até os fundamentos. E aí você fica perguntando assim, mas o que é Edom? Os filhos de Edom têm a ver com essa situação? Quem é Edom? Meus queridos, lembrem-se, Edom é filho de Esaú. Lembrou? Lembra que havia uma rivalidade entre Esaú e quem? Esaú e Jacó, eles eram irmãos. E desde o ventre materno já havia uma competição ali entre eles. E aí você já conhece o processo em que Esaú acaba perdendo o seu direito de primogenitura para Jacó, e aquele que foi o último a nascer seria o primeiro dentro daqueles irmãos que haviam nascido. E Edom rivalizava com seus irmãos, com seus parentes, com seus familiares. Mas essa rivalização, ela tomou uma proporção máxima ou absurda quando houve a invasão babilônica em Jerusalém. Por quê? Mesmo Edom sendo um povo não muito expressivo, eles tomaram parte, eles ajudaram os babilônicos no momento da invasão. E não só eles ajudaram os babilônicos, mas aqueles que ficaram feridos, convalescendo, eles ajudaram a matar seus próprios irmãos. Eles ajudaram a arrasar Jerusalém. E diz o texto que não só eles ajudaram, mas a prédica, o discurso, aquilo que eles exaltavam eram o quê? Arrasaia, arrasaia até os fundamentos, ou seja, até mesmo o culto que se presta ao Senhor, arrasaia. Então os edonitas, eles participam desse massacre ou desse momento de invasão nesta proporção contra os seus próprios patrícios. E aí nesse cenário que o salmista está clamando, Senhor, contra os filhos de Edom, lembra-te. Verso 8 segue, filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. E aí, mais uma vez eu digo, ele está esperando que Deus haja com juízo em relação ao povo. Ele não está tomando a vingança nas suas mãos, ele está entregando na mão do Senhor. E da mesma forma ele faz, mesmo quando ele profere as palavras do verso 9. Feliz aquele que pegar teus filhos
e esmagá-los contra a pedra. Porque ele achava e entendia que só a única maneira deles ficarem livres daquele terror que eles sofreram na Babilônia era exatamente que aquela geração, ou que aquele povo fosse exterminado. Mas ele não toma e faz isso com as próprias mãos. Ele entrega isso na mão daquele que julga todas as coisas, o Senhor Deus. O que é que eu gostaria de aplicar para o nosso coração nessa manhã? Meus irmãos, diante desse texto, é importante que nós, como Igreja do Senhor Jesus, aprendamos com a experiência do salmista a como desenvolver uma espiritualidade saudável. O salmista está externando aqui com verdade, com legitimidade, o seu relacionamento com Deus, e nós podemos aprender muito com ele. A primeira realidade que eu gostaria de aplicar aqui para nós é que se tem algo que precisa causar saudade, que precisa atiçar o nosso saudosismo, é o fato de nós estarmos totalmente e plenamente na presença de Deus, cultuando a Ele. Sabe aquelas experiências que nós tivemos do primeiro amor, do fervor espiritual, do desejo de servir a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, quando nós nos apaixonamos por Cristo de tal forma que para nós 24 horas do nosso tempo era pouco para que nós pudéssemos servir a causa de Cristo, para falar de Cristo, pregar o Evangelho, mostrar o amor de Deus para as pessoas. Isso precisa ocupar uma posição memorável no nosso coração. Lembre-se de onde você caiu. Se arrependa. Voltemos ao primeiro amor. E voltar ao primeiro amor não é voltar a ter aquelas mesmas sensações que nós tínhamos antes, porque as coisas mudam. Mas voltar ao primeiro amor é voltar àquelas práticas acertadas, de total entrega, devoção, submissão e obediência ao Senhor. O salmista tinha saudade. Ele assentava-se e chorava à margem dos rios da Babilônia, porque ele pensava em Sião. O seu canto foi interrompido, porque ele não sentia alegria e nem podia desvirtuar a musicalidade sacra em função do entretenimento local. Mas uma segunda aplicação que eu faria desse texto para nós, eu não sei se nós teríamos essa ousadia, mas o texto ele coloca em termos dizendo: Deus, amaldiçoe a minha vida se eu não preservar no meu viver, na minha maneira de se portar, esse culto, essa celebração e todos os significados que a cidade santa tem para mim. É algo impressionante, que se você prestar bem atenção, o salmista está dizendo: olha, seque meu braço. Irmão, você sabe o que é ter um braço seco? Você conseguir fazer tudo o que você consegue fazer com o braço, daqui a pouco você não tem mais ele? Você sabe o que é ter a língua presa ao paladar? É algo extremamente complicado e disfuncional. E ele está dizendo: olha, até isso que me é extremamente caro e funcional, se eu me esquecer, se eu não me alegrar, se eu não considerar, se eu não valorizar essa oportunidade, que essa maldição recaia sobre a minha vida. Meus amados irmãos, olha que coragem, viu? Será que nós teríamos a coragem desse salmista nessa manhã, dizer assim: Senhor, se eu não valorizar mais a tua casa, se eu não me importar mais com o teu culto, se eu não me deter precisamente e necessariamente naquilo que é adoração ao Senhor, se a minha vida não for um culto que te agrada, que o Senhor me amaldiçoe, será que nós temos essa coragem de fazer isso nessa manhã, meus irmãos? Mas o salmista está colocando isso no lugar devido. E isso serve para nos impactar mesmo. Mas em terceira e última aplicação,
O que me chama a atenção do verso 7 ao verso 8 e 9, apesar das palavras serem palavras duras, serem palavras marcantes, sejam palavras que cobram a Deus ou que colocam diante de Deus, melhor dizendo, a súplica de que Deus desse cabo desses que foram seus opressores, é que o salmista, quando ele faz isso, ele coloca a vingança na mão do Senhor. Ele diz, para Deus fazer, para Deus agir, mas ele não toma a vingança nas suas próprias mãos. Isso é totalmente relacionado ao Evangelho. A palavra do Senhor vai dizer que a Deus pertence a vingança. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, entregue na mão daquele que julga retamente todas as coisas. Então, se você foi oprimido, se você foi maltratado, se você foi de alguma forma injustiçado, entregue na mão daquele que julga todas as coisas. Porque os homens, eles têm a mania de querer fugir da justiça. Só que eles só conseguem fugir da justiça humana. Eles não conseguem fugir da justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é plena, ela é na medida certa, ela acontece de acordo com o propósito, de acordo com a bondade, de acordo com a justiça, de acordo com a graça, de acordo com o poder, com toda a expressão do ser de Deus, como tudo que Ele faz e da forma como Ele age. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, nessa manhã, que nós tenhamos uma aula extremamente produtiva na presença do Senhor. Vamos orar, para a gente já encerrar, nosso horário já foi chegado ao momento. Busquemos a presença do nosso Deus. Senhor, abençoa-nos, ó Pai, nessa manhã, para que saiamos daqui, ó Pai, cheios da Tua presença, e que aquilo, ó Deus, que nós formos estudar, possa corroborar, para que a nossa espiritualidade seja cada vez mais afinada, cada vez mais ajustada àquilo que o texto sagrado nos traz. Nós oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Uma ótima aula para vocês.